Ó, nós aqui de volta, pode contar tudo, trazendo personalidades para a gente entrevistar, bater um papo legal. Quero dizer que é uma satisfação enorme estar falando com você do outro lado, meu amigo internauta. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, né? Você tem que compartilhar, você tem que curtir, né? E passar para frente, né? Que a gente traz aqui muito bate-papo legal. E a partir de hoje, junto conosco aqui, né? Está aí um patrocínio, na verdade, é uma parceria. @ariponãmt, que é o nosso parceiro oficial. Claudemir está ali no corte, viu? E para você que gosta de conteúdo de altíssima qualidade, né? Para você que gosta de dar risada, tem muitos vídeos legais lá para você no Ariponã, no Instagram, né? Ariponã MT, que está agora com parceria aqui com Pode Contar Tudo, esse podcast aqui do Nortão do Mato Grosso para todo o Brasil. Um forte abraço ao pessoal aí do Ariponã MT junto conosco a partir de hoje aqui na nossa programação. E hoje nós estamos recebendo aqui uma belíssima pessoa, tá bonita, hein? Marli Prausi. Seja bem-vindo aqui, Pode Obrigada. Contar Tudo. Diga pra gente aqui, vamos começar. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada. Vamos começar, você é natural de onde? Na verdade, eu fui criada em Aripuanã, né? Mas nasceu em Na Ariponã? verdade, eu vim com 1 ano e meio para Aripuanã, eu vim de Rondônia. Ah, praticamente, né? É, 1 ano e meio eu Nasceu. tinha. Fiquei 16 anos aqui e fui embora. E Hum. agora retornei tem 2 anos. E para lembrar aqui que, tipo assim, é uma profissão que poucas pessoas conhecem, e no Brasil, inclusive, não tem tanto valorização assim nesse esporte. Né? A Marli que pratica um esporte que tem até preconceito, que a gente vai estar decorrer aqui do nosso programa, do nosso vídeo. Nós estaremos aí falando sobre todo esse tema, fisiculturismo. Que ideia é essa, menina? Então, em Aripuanã a gente teve um grande incentivador do esporte, que foi o Alberi, né? Uhum. Então, na época, quando eu era adolescente, a gente praticava esporte. E depois eu casei e tal, tive filhos e eu fiquei depressiva. Porque, na verdade, a liberação de endorfina já existia. E foi cessado isso dali. E depois, com a musculação, eu voltei à academia, porque musculação não é algo legal. A pessoa que fala, eu vou pra academia e ela é prazerosa, ela não é. Na verdade, o que é prazeroso é o resultado. E aí eu comecei a praticar musculação. Só que da primeira vez que eu fui, eu achei aquilo muito imbecil, né? Puxar ferro e tal. Eu disse, o que que eu quero com esse treco, Fazer né? peso, Peso, pagar para fazer peso. pagar pra sofrer. Falei, não quero isso. Mas eu não estava feio, estava horrenda, né? E aí eu tenho uma amiga que ela continuou. E ela nunca foi do esporte. E passou em 6 meses eu vi que era outra mulher. Falei, nossa, esse treco dá resultado, né? Vou voltar. Daí eu voltei pra academia. E a dona da academia, porque a gente, na verdade, a gente busca incentivo, a gente olha para os outros e almeja algo para nós, né? Aí eu falei, eu quero ficar igual a essa mulher. E eu tenho um amigo que ele é muito idiota. E ele disse assim, ela... Todo mundo tem um amigo idiota. eu vou até citar o nome dele, porque ele vai estar lá no Paraná escutando aquele retardado Beto. E daí ele disse assim, eu tinha 46 quilos, hoje eu tenho 61. E eu falei assim, eu vou ficar igualzinha a dona da academia. Ele disse que ele zombou muito pelas minhas costas, Que mas jeito era a dona da academia? ela era uma mulher forte, né? Marumbada. Eu não digo marombada, mas ela tinha um estilo físico assim legal, até porque eu era muito magricela, fiquei muito magricela. E eu disse assim, eu também vou ficar. Ele disse que ele sentou um dia com um amigo e falou, mas ela é audaciosa, né? Ai, não se enxerga. E aí eu comecei. Aí fui treinando, só que daí eu comia muito. Na época, assim, eu comia de tudo. Porque quando você entra na academia, você não entra com um preparo psicológico. Você entra fazendo tudo errado. E aí você acaba tendo desvio de coluna, isso e aquilo outro. E eu fazia... Nossa, eu praticamente comecei a morar dentro da academia, porque daí aquilo se tornou prazeroso depois de 6 meses, porque eu vi eu crescendo, mas eu chegava em casa, eu comia um pão inteiro, eu comia, sei lá quantos quilos de comida por dia, eu comia demais.
E aí chegou um determinado momento que eu tava com aquela cintura de colchão amarrado pelo meio e uma coxa de 64 centímetros. Mas eu tava me achando linda. E eu fui comprar uma lingerie. E lá em casa eu não tinha espelho, verdade, tinha só no banheiro. E até porque na época eu não gostava. Eu tive trauma da questão de ser magra, né? E aí eu fui comprar uma lingerie, quando eu olhei aquele flanco, eu falei, que desgraça que é isso? Eu falei, meu Deus. Aí diz que tem aquela frase, quem não tem espelho tem amigo. Eu falei, tô sem nenhum dos dois. Cheguei em casa e eu disse assim, nossa, eu falei pra minha amiga, você não disse nada. Ela falou, mas tu tava se achando lindo, o que que eu ia falar, louca? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a formular de novo, reformular o pensamento, e aí comecei a buscar conhecimento. Nisso eu já estava fazendo uma dieta mais ou menos e tal. E aí foi que um dia um amigo meu falou assim: Marli, você já não é mais uma pessoa só praticante de musculação. Por que que você não entra pro fisiculturismo? Eu disse, mas eu não sei nem andar, pois na época eu era assim, eu tinha muito volume, então eu andava robótica, né? E nessa época eu já não treinava, tipo assim, eu sempre treinei sozinha, mas né, aí passou essa fase, aí os meninos começaram, os meninos não, os homens começaram a me chamar pra treinar, porque eu já descia, era 100 quilos na barra livre e tal, e eu já tava monstruosa, mas assim, eu tinha perdido a questão feminino, porque a gente tem que olhar muito que a gente não pode perder muito a nossa caricatura, porque a gente tem que buscar uma performance, porém é aquela coisa que não agride tanto. E ainda tem pessoas que acham assim que eu sou agressiva aos olhos, mas não me vejo hoje assim, já fui muito, Uhum. né? E daí eu comecei a pensar, ele falou, ele plantou aquela sementinha, ele falou, procura o Luiz, que é o meu treinador, Luiz Nunes, né? Procura o Luiz. Mas na época, assim, ele já tinha feito com ele alguns treinos e tal, mas eu fiquei na minha. Daí eu fui, acabei pegando um outro coach, e no outro ano, aí eu peguei o Luiz. Aí foi a fase da destruição psicológica. Por quê? Porque daí foi a questão da correção postural, que daí eu tinha muito desvio de coluna e eu não sabia, porque eu me enxergava perfeita, porque na cabeça a gente vai criando fantasias que a gente tá muito bonito, né? Porque o que é bonito é aquela coisa que é harmônica, né? Perna com braço, Uhum. braço com cintura. Nossa, eu falei, gente, ele tá me matando, ele me tirou todos os pesos. Eu falei, que desgrama, eu tô fazendo fisioterapia para ele consertar tudo aquilo que estava errado em mim. E daí começou aquele transtorno psicológico. Mas enfim, deu certo. Ele fala: confia, confia, confia. E até porque ele é também árbitro da Federação Paranaense, né? Então ele sempre foi um menino que ele nasceu para coisa. E daí foi aquele trabalho. E aí um dia uma amiga disse assim: Nossa, Marli, eu vi você com uma barra sem peso, eu vou ficar igual você então, porque eu também faço assim. Aquilo lá me deu um ódio. Eu mandei mensagem para ele: Você tá acabando com o meu ego, Luiz, você tá louco? Aí ele dava risada: Confia, confia. Eu tinha muito encurtamento e tal. E aí acabou então. A primeira vez que eu subi no palco foi muito engraçado, porque eu tive, assim, poucos ensaios e o fisiculturismo, ele é um esporte que é você com você. Então você sabe que você tem que ter descanso, você tem que tomar água o suficiente, você tem que se alimentar corretamente. Não, se eu tenho que comer 100 gramas de arroz, não é 90 e nem 110, é 100 gramas de arroz. É isso Bem que vai disciplinado, ter então. muito, 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 como se fala, é o domínio da mente. E aí eu tive que passar por um processo assim miserável mesmo, porque eu tive que desertificar o meu corpo. Por quê? Porque eu tinha muito acúmulo de gordura na região abdominal. Uhum. E aquela transformação assim, eu fui ficando, eu não sei nem explicar a sensação, mas falava, é eu, não pode, é eu, porque, tipo assim, aquilo que você olhava na internet, eu tava tendo aquela forma, eu falava, meu Deus, é eu. E aí, quando eu cheguei no palco pela segunda vez, que a primeira vez eu até esperava tocar a música pra mim entrar, porque eu entrei muito robótica. Foi horrível a Engoliu uma situação. alavanca Aham. e Só que foi. ainda fiquei em quinto e tal, mas beleza. Aí depois, aí foi um trabalho realmente profissional, e aí você vê que a coisa muda de forma. Daí começamos a fazer esse trabalho formiguinha, 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 até que de repente estourou
aquela coisa que os outros acham bizarra, aquela coisa que o Outros outro acham acha bonito. mágico, né? Então, eu lembro assim que a questão do fisiculturismo existe, como você falou inicialmente, o preconceito. Mas eu sempre falo assim, gente, quando começam a falar mal de mim é porque tá dando certo. Eu fico feliz com as críticas negativas. Porque as positivas a gente está acostumado todos os dias. A gente tem que Uhum. aprender a lidar com a negativa. Porque se alguém está falando, nossa, parece um homem, nossa, tem perna de um cavalo, meu Deus, olha o braço dela, eu fico muito feliz. Falando, nossa, tá dando certo. Que Né? bom. Porque é assim que funciona. Marli, eu sei que você fez uma introdução e você não é só fisiculturismo, né? Não. Eu vi que você tem um leve sotaque aí que não é da nossa região aqui. Você teve que sair da cidade pequena. Para qual região que você foi e por quê? Quem que E incentivou a então, sair daqui? eu fui para Cascavel e eu estava casada quando eu fui para lá. Fui a primeira coisa quando eu saí daqui, cidade pequena, a gente tem aquela coisa assim, ah, eu vou, mas eu volto porque a gente tem o vínculo afetivo da questão dos amigos e tal. Então eu sofri muito porque eu saí de uma região quente. E eu fui parar numa região totalmente diferente, onde as pessoas, elas não são tão comunicativas quanto aqui, porque aqui todo mundo é amigo de todo mundo. A Lógico que afetividade lá é é bastante diferente. diferente por causa até mesmo da questão climática, né? E eu acabei, assim, pegando muito a questão da forma de viver deles, né? E depois eu acabei, então, ficando. Aí eu terminei a faculdade, fiz a faculdade de Ciências Biológicas, mas era assim: eu terminava a faculdade e eu voltaria para Aripuanã. Todas as vezes eu falava a mesma coisa. Então a ideia saiu daqui para fazer faculdade. E aí voltaria, mas o bom a gente aprende a gostar muito rápido, né? E fala um pouquinho sobre as suas formações. Você tem outras formações. Fala todas elas. Fala assim, uma biografia do que você é hoje. Então, a minha primeira formação foi ciências biológicas, aí eu fiz a primeira pós em gestão e educação ambiental, depois eu fiz uma outra pós em educação especial e depois eu fiz em docência e ensino superior. Aí eu comecei fonoaudiologia, fiz um ano de fono e eu acabei saindo por questão de trabalho, né? Mas é interessante também. E aí acabei estudando 8 anos para a Polícia Federal. Só que nesses 8 anos, não, eu não tinha um tempo integral para aquilo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que treinar, eu tinha muita coisa para fazer. E eu acabei, então, não passando, né, no concurso e eu acabei desistindo. Porque você tem que estar o tempo integral ali, sabendo que ali a gente tem uma grande concorrência. Depois eu fiz faculdade à distância de educação física. E hoje eu sinto necessidade, na verdade, de fazer nutrição. Mas são sonhos que a gente todos os dias tem que ter um sonho, a gente não sabe o que vai ser para frente. E aí acabou até eu indo para São Paulo agora esses dias e chegou lá, teve uma coisa que eu falo que nada é o acaso, eu encontrei uma amiga chamada Jussara, que ela é psicóloga e professora de letras, e ela fala assim, ela me trata de uma forma muito especial, né? Porque ela vê assim eu como se eu fosse uma pessoa que eu trabalho muito a autoestima das mulheres. E aí ela falou, Marli, eu quero que você venha trabalhar, porque eu falei para ela, eu quero fazer medicina. Em 2024, eu fico em Aripuanã, que na verdade era só 2 anos que eu ficaria aqui, Uhum. e agora já está ultrapassando. E aí acabei dando mais um ano para mim aqui, que era 2024, e 2025 eu iria fazer medicina. Ela disse: não faça isso, Marli. Venha trabalhar comigo na minha clínica. Daí eu falei para ela, então me dê um ano para isso, né? Uhum. Então aí ela trabalha bastante a questão da autoestima das pessoas de mais idade e tal. E ela é um ser de luz. E foi, tipo assim, foi muito engraçado, porque em janeiro era pra gente tomar um café lá em Cascavel, acabou não dando. E em São Paulo, a gente se encontrou no acaso, e aí ela foi, assim, emocionante. Daí, então, eu fico mais um ano e meio aqui, que tem mais esse restante, e retorno para o Sul. Porque, querendo ou não, eu tô muito deslocada da questão da vivência do que eu escolhi para mim, né? Então, o fisiculturismo hoje, para mim, representa a minha força mental. Porque quando a gente fala sobre atividade física é você dominar a mente. Porque você tá ali treinando, é você com você, e você tem que
ultrapassar a sua dor. Ninguém vai passar por você. E tem, assim, algumas frasezinhas clichê, mas que é fato, né? Que o atleta de fisiculturismo, ele vai diferenciar na cozinha da sua casa. Por quê? Todos estão preparados fisicamente, mas aí a dieta é que vai fazer com que ele chegue ao topo. E o meu sonho, eu sempre falo assim, que meu sonho é ir para Las Vegas. Mas tudo que eu sonhei até hoje, eu consegui realizar. E ainda eu quero fazer parte disso, E né? lá que tá os maiores, os Não, melhores. nós temos aqui no Mato Grosso, nós temos a Nereide, que ela está na Olímpia, agora ela está em Portugal, que às vezes a gente conversa, que é uma atleta de ponta, que ela é pró, eu não sou pró, eu sou amadora, né? E ela é pró e ela está agora em Portugal disputando campeonato para uma vaga para a Olímpia, que é o maior campeonato do mundo. Bom, se eu chegar um dia ao Arnold, já tá bom, né? A Olímpia seria assim, nossa, a estrela, né? Mas sonhar faz parte. Hein, me conta uma coisa, você na academia, você chega lá pra levantar peso, os homens não ficam de olho assim, fica... Lá vem cá, menino de novo. Agora, sobre Ô, isso, acontece? tinha isso muito no Sul, porque eu tenho um amigo que ele é muito sarrista. Então, teve uma fase que eu treinava muito braço. Hoje não, hoje eu tô menininha, né? Agora eu perdi aquela coisa daquela mulher grande, volumosa, mas ele era bem assim, ordinário, né? Quando chegava aqueles menininhos, pegava aqueles pesos, porque geralmente quando eles chegam, eles já querem encher de É. carga, porque o ego tem que inflar, né? Eles não têm aquele processo do entender que existe uma maturação muscular, eu tô grande, não sei o quê, porque sempre a conversa é a mesma, né? Nossa, eu tô na academia, eu já ganhei tanto, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, nossa, foi 12 anos pra ter maturação muscular, o guri com 6 meses já ganhou tudo, né? Mas daí tu escuta e fica quieto. Mas eu tenho muita facilidade, tanto homem quanto mulher. Aí a mulher Aham. dizia, eu não quero treinar braço, porque senão eu vou ficar igual o homem. Gente, todo mundo com aquele braço de polenta, ele dizendo que vai ficar. Não vai ficar, isso não existe, né? E aí eu tinha os braços, e eu trabalhava, na época eu treinava trapézio, então eu parecia aquele boi, aquele cupim, né? E aí ele falava, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu pegava os pesos e começava, né? Os pezinhos ia saindo embora. Mas isso passou, foi isso lá no começo, porque a gente tem umas imbecilidades, né? Eu observo assim, eu vi algumas fotos suas em competição, é enorme. É, tem fase que ele aumenta, diminui o seu corpo ou é o peso é mesmo? Então, olha só, Como a funciona? questão do palco, tu veja como que é. Eu hoje tô com 61 quilos. Naquelas fotos, Uhum. todas, eu tô com 54 quilos. O que que acontece? Quando você faz a restrição de carboidrato e aí o seu músculo fica muito mais evidente. E a questão da genética realmente favorece, que meu pai, ele parece uma ranzinha, né? Então, assim, eu fico muito rasgada. E aí, quando passa a tinta no nosso corpo, aquele óleo, Aham. ele evidencia mais ainda. Então, parece que a gente fica muito grande. Então, realmente, coxa sempre foi o que mais me ajudou. Eu tenho mais dificuldade com posterior, que questão de genética, encurtamento mesmo. Aí parece que estou maior. Conforme tira a foto, parece que o ângulo que você fica. Então, Uhum. teve até um professor que falou: Nossa, quando você chegou em Aripuanã, eu imaginava que você era muito grande, né? E de repente aquela mulher pequena. Mas é questão do palco. Então, Mas as tem a luzes, questão da né? definição também, né? Quando a gente Tem. olha as imagens, a gente vê uma definição Tem que ter, perfeita. né? Então, as avaliações é feita através Tem os critérios de avaliação, Ah, né? Tem a questão do físico, que é o principal, a simpatia, as poses, né? Que a gente faz os confrontos. Só que a minha categoria, por exemplo, ela é a categoria mais bonequinha, né? Então não é uhum. o homem physique, que é aquelas mulheres que aí existe uma crítica maior, Ah, porque elas acabam perdendo um pouco a característica feminina, né? Então eu entraria em duas categorias que não seria wellness, porque como eu tenho essa facilidade de ter ali aqueles rasgos e mostra, evidencia muito a minha musculatura, eu entraria mais numa categoria figure que eles falam, né? Que ela é acima da wellness, ou então eu treinaria para entrar na One Physique, que ficaria muito grande. Mas aí eu acho bonito, é uma das categorias mais difíceis, né?
mas eu já não tenho coragem dessa transformação. Essa eu acho ela muito agressiva aos meus olhos. Então a gente tem que gostar. Tem que gostar. Você tem que se identificar. E eu já não me identifico com a biquíni porque é muito sequinha, né? Tem que ter mais tonificação muscular. Não pode ter tanta evidência. E a wellness já é aquela mulher, assim, mais estilo, vamos se dizer assim, mais gostosona, né? Uhum. Então essa é a que eu... E Só aí para o não pessoal foge. leigo entender, você está falando de uma categoria É. São... específica, Uhum. porque existe várias categorias. Tem Existe. levantamento de peso, tem essas coisas É, todas. só que no fisiculturismo a gente não tem levantamento de peso, né? São Uhum. poses. Por exemplo, Mas você pode praticar porque você tem técnica para isso. não, a gente não pratica, a gente pratica a musculação, Então, né? E aham. aí a gente tem a questão da correção postural para você, por exemplo, assim, eu vou trabalhar posterior, então eu vou dar ênfase ao meu posterior, porque então eu tenho uma defasagem maior, então eu vou dar ênfase para ele. Então a gente tem técnicas para trabalhar, porque o fisiculturismo, ele é o esporte que ele exige muito a questão da consciência corporal. Que a gente fala, né? Que é o tempo que a gente vai adquirindo, como executar um exercício mais próximo da perfeição possível. Aí, na questão da musculação, todas as categorias vai trabalhar conforme a ênfase que tá. Vamos supor, olha lá meu corpo, tá faltando o ombro, então eu tenho que dar uma ênfase maior pro ombro, deixar um pouco mais costa, todos eles têm isso. Aí é o Uhum. treinador que avalia e fala: olha, né? Então aqui nós vamos trabalhar mais essa parte, porque tá falha, a sua densidade muscular tá faltando isso, faltando aquilo, mas não levantamos peso. Uhum. Assim, no palco. No palco é as mulheres de É. biquíni, né? Todas elas estão de biquíni. E a coreografia que vai mudar, porque, por exemplo, a biquíni e a wellness, elas são muito parecidas no palco, mas o que diferencia é o físico, Então a categoria é exibição. é a exibição. A gente faz exibicionismo corporal. Porque wellness, por exemplo, a minha categoria, que é wellness, significa boa forma, né? Então, hoje a gente tem umas mulheres bem cavala no palco, né? Que antigamente eram um pouco mais magras. Agora não, agora já tá um pouco mais agressiva, assim, aos olhos, com cortes mais profundos. Marli, vamos falar de um tema que eu acredito que as pessoas que estão assistindo devem estar assim, curiosos, querendo saber sobre o início, sobre essas técnicas de como chegar, como você chegou, né? Principalmente as pessoas leigas, né, que não entendem como funciona, mas tem tudo uma disciplina. Como que funciona essa parte mais minuciosa para você chegar como chegou? É, como eu falei anteriormente sobre o fisiculturismo, ele é um esporte que você tem que blindar a mente, né? Então, você tem que ser uma pessoa extremamente disciplinada, dormir de 6 a 8 horas por dia, que é necessário para o descanso. E quando você vai na academia, você vê como, né, antes, questão sobre a mudança corporal. O músculo, ele não conta séries. É a gente que coloca uma quantidade para você não diminuir muito, né? Então as pessoas elas vão na academia, passam 10 anos, 15, 20, elas não têm a mudança que elas desejam. Primeiro que nós temos a questão da nutrição mais a musculação. Então vamos se dizer assim, eu vou na academia, eu vou fazer 5, 6 séries de leg. Não é a 4 onde eu iniciei, passo a vida inteira fazendo 4 séries de 12. O músculo não conta. Então você tem que chegar à falha. A falha você tem que romper fibras. Para você ganhar um volume, você tem que romper fibras. Então você tem que trabalhar o músculo e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar inúmeras séries. Até onde você chega a sua fadiga muscular, aonde fala, nossa, agora eu cheguei ao meu limite, que eu não tô aguentando mais as pernas. Tu tem auxílio de alguém para terminar a execução. Isso é uma mudança que você vai ter posteriormente. Mas se eu passar a vida inteira lá fazendo 4 sériezinhas de cada coisa, isso não vai funcionar, né? Inicialmente você vai fazer ali 1 ano, 1 ano e meio, até o teu corpo tá adaptando, e não é nem a questão de carga, é de execução mesmo, né? A É execução correta. gradativo. É. É assim, ó. É como eu sempre costumo dizer, assim, ó, a gente não nasceu andando, foi um processo. A gente gatinhou, caminhou e depois correu. E a musculação é a mesma coisa. Você é um processo. Você vai iniciar
você vai ali depois aumentando, aumentando, aí você vai ver que o negócio vai ver. Tudo que é fácil não é verdadeiro, né? Uhum. Então é algo muito difícil mesmo, como tudo na vida, assim, você tem que praticar aquilo com excelência. Então é o tempo que vai fazer com que você ganhe consciência corporal. Além da dieta, né, que você tem, essa disciplina toda, mais alguma coisa concilia? Vamos falar sobre a questão dos suplementos. Todo Então, mundo tem que tomar suplementos. como eu dou aula, é uma pergunta constante. Eles chegam e perguntam assim, professora, o que que eu devo tomar? Entraram ontem na academia, fala vergonha, vai aprender a treinar. Porque quando a gente fala sobre a alimentação, nosso corpo produz 20 aminoácidos, o restante é retirado Uhum. dos alimentos. Então, se você tiver uma alimentação saudável, você não precisa fazer a suplementação. Já vem a palavra suplemento, né? Ela vai suprir o que está faltando no teu corpo. Então, você não precisa chegar na academia, eu tenho que suplementar. Não. Isso é uma ilusão, porque o comércio tá aí para vender. Então, primeiro eu vou usar ali o que eu tenho de reserva e depois, quando eu passar desse estágio que eu realmente mudei já e eu preciso de um auxílio, aí eu começo a suplementar. Então, quando alguém pergunta, eu já falo, olha, gente, inicialmente aprenda a treinar. Aprenda a ter disciplina. Comer na hora certa. Se você comer na hora certa, E o que, né? e o quê? Comer na hora certa, dormir. Porque, tipo assim, ó, pessoal, vamos pegar os jovens, porque isso faz parte cada um tem sua etapa e cada um vai ter que viver e aprender como se fala, com o mistério da vida, que é o dia a dia, né? Mas, eu fui pra academia, eu tô suplementando, mas aí eu vou lá e bebida alcoólica. Adiantou? Não, porque você fez um processo inflamatório no corpo. Então, aquilo Metabolismo, né? Envolve um então monte de coisa. não, você, mas eu tenho facilidade. Você até pode ter ganho algo porque você é muito jovem, porém você nunca vai chegar no seu potencial. Isso não existe. Não existe, eu tenho uma boa genética. Não existe isso. O pessoal fala sobre a questão da bomba, né? E tem pessoal que usa? No, Olha, no, no- no fisiculturismo, quando a gente fala, por exemplo, quando você olha um atleta de grande performance, naturalmente ninguém vai subir. Ninguém vai subir, né? Porque o que que acontece? Você está ultrapassando o seu limite. Como que você vai crescer de uma forma estrondosa, um bodybuild, dizer que é natural? Seria ridículo eu falar que isso é verdadeiro, porque não é, né? A gente sabe que não é. Porque não tem, nem a melhor genética do mundo vai acontecer isso. Então, quando fala assim, eu quero subir natural no palco, você vai subir natural. Porém, você não vai ganhar. É bonito, é lindo dizer vou subir natural, mas você não vai ganhar. Porque você está concorrendo com pessoas de alta performance. Mas é o ruim de falar sobre os ergogênicos, por quê? Porque as pessoas que elas não têm uma vida baseada dentro desse esporte, ela usa aleatoriamente. Então, é visível você enxergar na academia aquele que utiliza. Porque o aspecto dele parece aquelas mortandela redonda, sabe? Então, assim, eles pensam, eu tô forte porque, né, tem essa crença que tá bonito. Mas isso é ele que enxerga. Mas para quem vive neste mundo, biotipicamente ele tá horrível. Porque ele tá com inchaço, na verdade. Primeiro que não sabe treinar. Poucos que vão treinar de verdade, poucos que vão fazer dieta, fora que você tá condenando ali o seu sistema imunológico, pro né? esporte, isto é lícito ou ilícito? O uso. Na verdade, não, no fisiculturismo não existe uma regra que vai fazer um exame antidoping, não. Porque todo mundo é ciente de que é um esporte que você quer ver pessoas diferentes, né? Ali pessoas fora do cotidiano. São pessoas, dizer, tem 1% no mundo, né? Que é difícil quem consegue se manter. Eu acabo até utilizando uma pessoa que quando eu tô muito assim para baixo, falar, hoje eu não quero treinar, eu vou lá e olho para ela, que ela é meu arquétipo, a Graziane Barbosa. A Graziane Barbosa, ela tem o pessoal critica muito, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela deve ficar muito feliz pelas críticas, porque realmente para quem pratica musculação, as críticas elas são mais bem-vindas, mas ela é uma pessoa extremamente disciplinada,
Então ela não sai da dieta um dia. Ela não come um doce há mais de 20 anos, eu acho. Então Ela é a sua inspiração ou existe outra pessoa que te então, só que inspira? a Graziane Barbosa, eu tô citando ela, mas ela não é atleta, né? Aham. Ela é modelo fitness. Então, ela é aquela pessoa que tá o ano inteiro pronta para estar tirando fotos. No Brasil, na verdade, a wellness, os títulos mundiais é das brasileiras. Todos os títulos da Olímpia das brasileiras. Então nós tínhamos a rainha, que era a Ângela Borges, e agora nós temos a Franciele Matos. A Franciele Matos está no ápice de uma situação assim que parece até que ela é surreal, que não dá para acreditar naquele corpo dela, que é um corpo assim perfeito. Você olha tudo muito perfeito. O ângulo, tudo dela é perfeito. E daí tem a Izzy Pereira, daí tem várias, nós temos várias atletas de nomes no Brasil, né? Mas assim, hoje, quando você busca a perfeição dentro da minha categoria, que é o wellness, né? Seria a Ângela Borges e a Franciele Matos. Então, o Brasil gosta muito disso. E para ver que no Brasil as campeãs da Olímpia, para ver como é a questão da performance de treinamento, como é tudo muito certo, é as brasileiras. As brasileiras sobem no palco da Olímpia, que é o maior campeonato mundial, que seria como estrelar em Hollywood, né? Uhum. As brasileiras levam praticamente tudo. Poxa, eu não tinha esse conhecimento. Que o Brasil era bem forte Muito forte. nessas competições. Muito forte. O Brasil é muito forte. É surreal, assim, ver toda a transformação. É, Uhum. às vezes, assim, quando eu tô triste, por exemplo, eu olho o posterior de coxa da Franciele Matos e falo, vou pra academia. Porque daí você olha aquele, já que, né, aquele glúteo triste, caído, derrubado, fala, nossa senhora. Então você olha que ela é uma boneca, né? Ela é uma boneca. E isso que ela tem 2 filhos, é casada, né? Uhum. Quando você começou assim, você queria provar para alguém? Ou aconteceu naturalmente, e aos poucos você foi gostando e foi estudando sobre? Qual que foi a ideia de praticar? A questão minha foi mesmo, na época eu tinha depressão. E então, eu fiquei depressiva né, no término do meu casamento e tal. E eu fiquei muito magra. Eu fiquei muito, muito, muito E já magra. era magra, né? Você era bem pequena. Nossa, mas na época, quando eu saí daqui adolescente, eu tinha uma tonificação muscular boa, porque eu era jogadora de handebol e tal, né? Uhum. Mas eu tinha 51, então para 14, 15 anos, 51 seria um peso excelente, porque você tá com densidade muscular, né? Não é como agora, eu nessa idade, que não vou nem falar, né? Mas eu tinha uma densidade muscular ótima, excelente qualidade. Mas quando eu cheguei a 46 quilos, eu virei um grilo. E aquilo era horrível. Eu colocava uma roupa, eu me sentia horrenda. Então, aquilo judiava. Olivia. Olivia. Nunca fui chamada porque eu era baixinha, mas senão seria chamada, né? E aí talvez as pessoas não tivessem coragem, porque eu sempre fui uma pessoa de postura, então talvez o medo do rosto, né, expressão, nunca ninguém teve coragem, mas eu era, nossa senhora, tem assim umas fotos que eu rasguei. Rasguei. Era. E então, o meu intuito era ganhar peso. Então, eu queria ganhar peso, eu queria ganhar peso. E um dia eu fui no campeonato com um amigo meu de fisiculturismo e cheguei lá, fiquei deslumbrada com aquelas mulheres. Falei, que mulherada linda, gente. Eu quero ter um pernão desse, esse glúteo trabalhado. Eu falei, nossa, eu fiquei deslumbrada com tudo aquilo. Eu nem prestei atenção na modalidade dos homens, porque eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, Mas você já praticava academia? já. Só que naquela época eu tinha uma cintura de colchão amarrado pelo meio, porque eu comia de tudo, né? Então eu era uma outra pessoa. Eu, às vezes até olho assim, mas eu falo, mas eu era aquilo? Era. E aí foi quando o Fábio, esse menino que participou, falou, e aí foi onde eu acabei, porque eu era totalmente robótica, e acabei. Gente, quem sobe no palco uma vez nunca mais desce. Porque é aquele momento de você brilhar. É uma sensação, é o medo, mas é o prazer. Você está sendo avaliado
por vários árbitros, porque eles estudam para isso, né? E aí, de repente, eles estão ali te avaliando e tem aquele monte de alunos de educação física e as pessoas que gostam disso, porque o fisiculturismo é uma coisa, é endeusar. É você, eu não sei explicar. O campeonato é algo assim que é surreal. É só você vivendo para ter ideia. Por mais que você passa por todo aquele transtorno, querer matar um nos dias de pré-competição, né? Porque você fica ali tomando muita água. Nós tomamos 8 litros de água durante 15 dias. Depois tem a parte onde a gente para de tomar água, toma 300 ml e você abaixa o carboidrato, por exemplo, se eu Uhum. chegar na época de competição, finalização e eu tiver com uma protuberância abdominal, eu vou ter que cortar carboidrato. Então, carboidrato é vida. É energia. Aí faltou carboidrato. Você tá comendo proteína, ela vai ter que trabalhar no lugar do carboidrato. Você quer matar um, até o Aí, vento que aí ataca bate. os nervos. Nossa senhora, não passe atravessado e não olhe errado, porque o negócio dá Então, merda, né? era isso que eu ia perguntar, assim, qual que é o preparo, quantos dias antes, por exemplo, vai ter uma competição daqui 15 dias. Eh, Quanto tempo você tem que se preparar? Existe uma regra que você tem que seguir? Como que o Tem. seu A treinador gente te orienta? tem A gente tem a questão da alimentação, que é o carro-chefe, né? São 4 meses para quem já está preparado fisicamente, porque não é simples assim, eu vou lá e tal. Até você pode ir de qualquer jeito, até gordo, se tu quiser subir, vai subir, mas vai ser desclassificado, né? Mas ninguém tá indo lá para passar vergonha. Então é 4 meses de preparação e a finalização é a parte mais triste. Então a gente tem entre treino, ensaio de desfile, tem a parte do aeróbico. E quando chega os 15 últimos dias, é os piores. Porque a ingestão de água ultrapassa aquilo que a gente é do normal. As pessoas falam, mas eu tomo muita água. Falar até papagaio fala. Eu quero medidas. Porque tomar 4 litros de água, igual as pessoas falam, toma, não é tão fácil assim. Eu tomei um copo, tomei dois, tomei três, mas a gente não tem esse hábito de tomar. Eu que tenho, tipo, quantos anos que estou nesse meio, mesmo assim eu sou falha diariamente. Então eu tenho consciência de que eu Uhum. não tomo. Então 8 litros você parece uma caixa d'água. Às vezes 11 horas da noite eu tô lá tomando meu último copinho de água. Aí o trem parece estar balançando. Só que daí afina a pele, daí que você vê aquela questão de você puxar a pele, também ajuda na fome, né? Porque tem horas que nesse último campeonato eu não passei fome, mas Fome tem. também ataca os nervos. Então, porque abaixo carboidrato a gente acaba passando fome, porque eu, por exemplo, como igual um pedreiro, Aí dá né? vontade de falar assim, que eu não queria entrar no box, porque pelo menos tu... Quando a gente chega no dia do campeonato, eu tive fase de chegar no dia e falar, não quero subir no palco, porque vem uma tristeza Aí profunda. vem a emoção Não, a de enfrentar. tristeza de você estar sem carboidrato, e daí você fica ali e tal. Aí quando começa a maquiar, tal, aí você olha e daí fica. A gente fica muito feio, né? É fato. Eu me sinto assim. As pessoas não gostam de falar isso, mas eu me sinto horrorosa nos dias do palco. Mas quando eu estou lá e falo, valeu a Leva a pena pena. passar por isso. Aí corta a água, e aí é esse corte de água que mata. Porque no penúltimo dia a gente come uma quantidade grande de carboidrato, vamos dizer assim, comer um sanduíche ou comer uma pizza e tomo uma Coca zero. Então aquilo dá uma sede dos infernos. E você não pode tomar água. Você não pode tomar água e você fica, meu Deus do céu, meu Deus. E aí você perde o sono e tal, e não tem. Aí você molha a boca ali, 300 ml de água, porque naquela. Aquele momento é decisivo. No penúltimo campeonato, não, o antepenúltimo campeonato, eu, no dia, no dia que tava fazendo cabelo e tal, e pintando o corpo, eu tava com shape. Quando eu cheguei no dia, eu mudei o shape. Eu ouvi uma vez uma entrevista do Popó, ele falava assim, lutar é de menos. Subir lá e lutar é de menos. Quero ver se manter tudo aquela regra, o peso, que não pode passar 100 gramas, nem para mais nem para menos. Lutar com a balança assim, é muito mais difícil que você subir num ringue
e mostrar a habilidade que você aprendeu nos treinos. Então, os bodybuild, os homens, eles têm a pesagem. A gente tem a pesagem, mas não conta o peso para você subir no palco, Uhum. né? Então a gente pesa a altura, até porque são categoria até 1,60 m, de 1,60 m até 1,70 m. Então aí muda só a questão da estatura para palco, daí vai as mesmas categorias, mas não conta o peso. Mas Uhum. eles pesam igual. Agora, já os bodybuild realmente tem que ser tipo 80 quilos, né? Peso, aí tem que ter. Aí o sofrimento deles é Mas pior. o que eu tô falando isso é sobre a questão da dificuldade, né? É. Todo o preparo para você subir para fazer a sua exibição, que é o mais difícil do que subir lá e ganhar. Os 40 segundos a gente treina 4 meses, assim, de arrepiar o couro. Aí você, aí Para você, 40 segundos. aí você tava praticando, começou a mudar o corpo. A hora que você chegar perto da sua família, seu pai, sua mãe, foi despreguiçar assim, começou a mostrar uns músculos. Como que eles reagiram? Então, a questão da minha família é aqui de Ariponã, interior e tal. Então, para eles, inicialmente, eu nunca tive assim essa conversa com eles. Mas teve um dia que a minha irmã disse assim: "Quando que você vai voltar ao normal?", né? Ah, ela achou que Aí, você colocou um figurino ali. daí ela falou: "Quando você vai voltar ao normal?". Eu falei: "Como assim?". Ela falou assim: "Sim, esses braços de homem". Eu falei para ela: "E quando que você vai afinar os seus?", né? Porque cada ação tem uma reação. E então, assim, inicialmente, eu acredito que a minha mãe, ela acabou não falando nada, mas deve, não sei o que ela pensa, que nunca falou, mas hoje eu vejo, assim, que ela vê, assim, com bons olhos. E ela fica feliz quando diz, ai, a tua filha é fisiculturista. Eu vejo, assim, que ela hoje se agrada. O meu filho, ele fica deslumbrado. Para ele é a coisa mais linda dizer que a mãe dele é atleta. Então ele fica. No começo ele brigava com os outros. Eu falei, Jackson, tu não vai brigar com os outros em relação a. Ele fala, mãe, ele me ligava, mãe, estão falando que você parece homem, mãe, estão falando. Eu falei, Jackson, cada um tem uma opinião e é dele. Se estão falando, está ótimo. Se eles estão falando. Aí um dia ele falou bem assim: ai, falaram de você na escola. Aí eu falei assim: pergunta para ver a foto da mãe dele. Você tá achando a tua mãe feia? Pede pra ver da mãe dele. Eu fui um pouco assim, né, meia radical. Aí ele falou assim: é verdade. Eu falei: então, diga pra ele que a tua mãe é a top 5 e a mãe dele é a top o quê? Aí ele disse assim: é verdade, mãe. Eu falei: uai, da mesma forma que eles têm pra te criticar, você também pode usar argumentos. Mas eu vejo assim isso muito, pra mim é maravilhoso quando alguém me critica. Eu não vejo isso. Então assim, o meu pai nunca falou nada sobre o assunto, Ah, nunca, nunca. Mas não sei se liga, se não liga, né? E mas você já percebeu assim, você tá frequentando algum lugar, de repente você tá com uma roupa que vai mostrar, porque de repente que você tá bem trajado não aparece, né? na verdade, assim, para trabalhar em escola, eu não vou com roupas que Vai- fica exposto o corpo, porque Uhum, o adolescente em si, ele gosta disso, né? Ele uhum. acha assim, ai, professor, agora mesmo tem uma frota na academia. E chego e conto histórias e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eles todos motivados. Mas eu faço questão de mostrar, porque eu trabalho tão árduo nisso, eu coloco aquelas sainha desse tamanhozinho, aqueles topinho desse tamanhozinho, e eu faço questão de mostrar. Falando, não, eu só não saio de calcinha porque eu vou presa, né? Tentar dar um pudor. Se não, eu andaria até nua, se deixasse mentira nua, não. Mas andaria de calcinha pela rua e salto para mostrar minha musculatura. Gente, a coisa que eu mais amo é olhar quando assim eu começo a perder a musculatura, aquilo vem aqueles transtornos. Então, para mim, tipo assim, quando eu saio com as sainhas desse tamanho, até quando eu puder, eu vou andar quase pelada, né? Eu não e engraçado assim, que as pessoas elas não disfarçam. Esses dias eu fui num ambiente e quando eu cheguei, todo mundo fez assim, ó. Eu falei, nossa, eu tô Que voltando para legal. Cascavel. E Cascavel, né, o pessoal, por mais que tenha, Uhum. acontecia assim, cada cena, que era, eu acho assim, como se fala, hilário. Se isso não acontece, eu falo, nossa, eu tô sem objetivo nenhum, gente, Na né? academia você é bastante abordada para diversas conversas, assim? Ah, como é que você faz? O que você fez? Olha, é que assim, eu não tenho um rosto muito simpático, né? Então, quando eu chego na academia, eu não quero que conversem durante meu treino. Não quero.
Mas, como agora eu tô treinando mais pesado, eu acabo sendo meio assustadora, porque daí dou aqueles gritos, né? Por mais que eu tento ser a Graziane Barbosa, fica lá toda ali, bonequinha, eu não consigo ficar sem expressão. Eu já dou aqueles gritos e tal. E aí as pessoas olham, porque o que acontece? Vou pegar o público feminino, porque os homens, por natureza, eles treinam mais, né? Mas a mulherada vai lá e faz uma série de 4 de 12 tão morta. Daí eu vou lá, vamos supor, eu vou fazer uma elevação lateral. Então eu faço até a falha, não aguento mais, tá quase caindo no ombro e eu continuo. E aí alguém me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu tô gritando, 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 que eu não aguento, não aguento, não aguento. E solto e pego os pequenininhos e continuo gritando, gritando, gritando. Então elas, eu acho que é assustador para elas. No supino, qual que é o peso? Não, Não eu não faz? trabalho quase peitoral. Não? Por quê? Porque o que que acontece? Eu fico muito larga aqui, né? Então, eu trabalho, no meu caso, corporalmente, eu trabalho ombro, que eu tenho mais dificuldade, porque o ombro é difícil de desenhar, e costa, porque costa também é algo difícil de ser trabalhado. Então, assim, dificilmente você vai ver eu fazendo um peitoral, dificilmente você vai ver eu fazendo um bíceps. Eu faço, mas não é a minha ênfase. Então, Uhum. já não. Mais é ombro. Então, o ombro é um treino difícil de trabalhar. Então, você trabalha assim várias execuções, né? Com E vários pesos, então não tem um. aí os alunos perguntam, professora, quantos que você consegue? É Eu isso que digo eu ia assim, perguntar. gente, é uma curiosidade. Aham. Daí eles dizem, vamos fazer quedinha de braço. Eu falo, gente, mas eu não tenho técnica com quedinha de braço. Ah, professora, mostra seu bíceps pra gente. Então eles têm esse nível de curiosidade, mas... Aí até ontem, eu não sei como que foi, uma conversa aleatória, aí eu parei a aula e disse assim, tá, mas vocês acham que eu sou musculosa porque eu não me enxergo assim? Um olhou pro outro, eles têm medo de responder. Você é muito musculosa, professora. Daí era ensino fundamental. Eu falei, mas será? É, professora, o teu braço é muito grande. Eu não enxergo isso. Para mim, meu braço é um braço de Barbie. Mas, Você que frequenta bastante academia, né? E a gente vê que ultimamente as academias estão lotadas. Tá? A gente percebe que tem várias academias e as academias estão lotadas. O que que você observa lá? As pessoas procuram o quê? Estética ou saúde? olha, todo mundo vai falar que é saúde, mas a gente sabe que não é, né? A gente vai à procura da saúde, mas daí a estética é o que mantém você. Porque a mudança, ela faz muito bem para a questão do nosso visual e a nossa autoestima eleva. Então, vamos dizer, de 100% que frequentam a academia, 10 está por saúde mesmo, mas o restante quer uma performance, que é natural, né? Isso é natural. Porque os meninos, por exemplo, quando você vai conversar, eles falam: Meu Deus, olha o tamanho do meu bíceps, olha não sei o quê, né? Eles ficam deslumbrados com tudo aquilo. Então, assim, se você for conversar e a pessoa ela vai falar para você que é por saúde, mas 90% é Só estética. os mais idosos, né? Que tem que fazer, É, ó, eu tenho que fazer a caminhada, senão vai dar problema. Você vai poder é. morrer a qualquer momento. Aí você vai fazer a Aí, obrigada. caminhadinha, né? Porque por isso não existia tanta desistência, né? As pessoas começam e depois desistem, é porque não atingiu, né, o objetivo. O público, na verdade, de academia é mais assim entre pessoas de 16 aos 45, daí o restante, assim, é os 10% que tá ali a mais por questão de saúde mesmo, né? Mas depois até eles mesmos acabam mudando a forma de pensar. E como que eu vou falar? Essa mudança, eu conheço não, na verdade, eu sigo um homem de 60 anos, ele começou com 46 musculação. Hoje ele se tornou um símbolo da musculação, assim, porque o homem está numa performance surreal. Nossa, começou E tarde, hein? começou tarde. Aí quando alguém pergunta, mas será que eu tenho jeito? Eu sempre falo, todos nós temos, porque o único tecido que não envelhece se você estimular é o músculo, né? E o músculo, ele é necessário para você ter uma velhice saudável. Você precisa dele para se movimentar. Então, se você não vai pelo amor, você vai pela dor um dia, né? Uhum. E como que você organiza o seu tempo?
Você que trabalha, aí tem que fazer, tem que continuar praticando, né? Então, eu tenho uma rotina de trabalho entre. Agora até que diminuiu um pouco, mas é entre 14 a 16 horas. Aí eu acabei tirando um pouco essa quantidade, porque eu vi que a prioridade sou eu, né? A prioridade não é o trabalho. E aí eu acabei cortando algumas horas de trabalho, mas eu acordo muito cedo, eu acordo 5:30 da manhã e vou dormir às 23 horas. Então é puxado. Agora eu tô conseguindo até às 22 horas ir para casa. Mesmo assim leva um tempinho. É por isso que o ano passado eu não competi. Porque eu tinha, além disso, eu tive Covid, a estafa, eu perdi muita densidade muscular. E aí, automaticamente, para quem está acostumado, tá num físico e de repente existe essa mudança, os transtornos se tornam piores, né? E então, hoje, agora, amanhã é domingo. Amanhã é um dia que, como eu quero competir, que vai ter o Pantanal Mato Grossense, que é da Federação NPC, é uma federação. Eu não tenho certeza o que eu vou falar, mas eu acredito que ela dá passaporte pro Arnold, né? Porque quando você vai para campeonato, tem que ver qual que é a federação para ver se ela vai te dar passaporte ou pro Arnold ou para Olympian, porque para você conseguir um pro não é tão simples assim. Então amanhã vai ser o dia que eu vou vestir o uniforme da vergonha e fazer minhas marmitas para a semana inteira, porque eu estou falha em algumas refeições. E não tem como você ter uma mudança se você não tiver 100% nela, não existe. Na competição, minutos antes de você se apresentar, você observa seus concorrentes? Você fica num lugar isolado? É só concentração? Ou você dá risada, olha assim, acha engraçado alguma coisa? Como é que é? Então, na competição, é bom a gente não ficar olhando o outro, porque o único inimigo somos nós, né? Então, você fez o que você deveria ter feito e não é olhando lá o outro que vai mudar o teu histórico. Então, ali é você que vai ter que lidar com o seu psicológico. A gente fica no backstage, que eles falam, que é o nome, né? Fica só os atletas e o treinador. A gente fica fazendo alguns exercícios para inchar o músculo. E daí a gente leva já a quantidade de comida, a gente come muito carboidrato, que daí é o dia da alegria na hora que você vai para o backstage, porque daí lá, na verdade não é nem no backstage, quando você entra no evento, aí bate aquela alegria, porque daí você tem a parte da água que é triste, mas aí você tem que ter um certo cuidado. Mas aí a gente come doce de leite, a gente come salgadinho, porque aí faz aquele efeito cascata, porque o músculo ele tá sem glicogênio e ele puxa, ele incha, então você fica aquele efeito cascata trincado, parece aquele jacarezinho, né? Vai explodir. Aí a gente fica ali. Aí vem a hora da alegria. Então, lá a gente não vai tomar água. Eu geralmente eu tomo vinho para subir no palco. Falo, mas por que você toma vinho? O, o vinho, para mim, ele tem um ponto positivo e negativo porque eu sou muito vascularizado. Então, minhas veias ficam muito evidente. Então, por mais que eu tô com o percentual ainda alto de gordura, ela ainda tá em evidência, tá bastante em evidência. Então, eu fico parecendo uma arvorezinha nos dias, assim, de competição. Por causa do percentual. Porque geralmente eu subo no palco com uns 13% de gordura. Porque a mulher brasileira, ela é diferente das americanas, né? O percentual dela sempre vai ser maior. E então, quando eu chego no dia lá, eu tomo vinho, daí vasculariza ainda mais. Aí é o líquido que eu dou aquelas goladas gostosas, né? Mas é só no dia mesmo da competição. E daí a água ali continua com os 300 ml e tomando um Quer tomar pouquinho. água? Pode tomar. Vou ter que tomar para hidratar, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui, ó. Nossa, não tô sabendo nem abrir É aqui. só puxar um pouquinho assim, ó. Isso. Existe alguma iniciativa pública para incentivar esse tipo de esporte ou tem que ser tudo por conta mesmo? Tem patrocínios. O ano retrasado, por exemplo, eu ganhei um patrocínio da prefeitura, né? Então, Aripuanã, nisso, a questão do esporte, ela tá de parabéns. Eu ganhei patrocínio da prefeitura, acabou o Jobson auxiliando também. Então, a gente tem que conseguir parcerias. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo para estar trabalhando no meu Instagram. Até fui hackeado, tô Uhum. com poucos seguidores ali e eu tenho que trabalhar um pouco mais essa questão da imagem para poder ganhar
patrocinadores. Então, assim, tem bastante atletas que têm patrocinadores. Eu, quando chega bem na finalização, no caso, teve a Patolab também, que acabou patrocinando para mim exames, né? Uhum. Mas na maioria das vezes eu acabo arcando. E é um esporte muito caro, né? Muito caro. Uhum. Ela fala, quanto você gasta em média? Bom, se você for analisar tudo que você colocar na ponta do lápis, vai mais de 15 mil. Mas vale a pena? Vale. Cada segundo vale a pena. Eu falo assim, ó, eu não subi no palco ano passado, mas assim, a necessidade psicológica é muito grande. É o ego, né? Eu sei que o ego não é algo positivo, mas é o ego que grita. Fala, a gente treina tanto, a gente quer se exibir, a gente quer estar lá no meio daquilo, né? Quando você chega assim, é surreal, não tem. Aquela situação, quando você entra no evento, você é uma estrela. Uhum. Você fala bastante sobre a questão da beleza, que você acha bonita e autoestima bastante. Você faz algum procedimento estético? Olha, essas cutis. Gente, agora essa é a pior parte. É. Porque o que que acontece? Quando a gente fala sobre gordura, a... o rosto tem musculatura, mas o que vai dar o preenchimento, ali o colchão é gordura. Então, se eu abaixei o percentual de gordura, automaticamente vai ter uma velhice precoce no rosto. Não tem como. Antigamente não tinha tanta tecnologia, não tinha esses avanços, Uhum. né? Da estética como tem hoje, graças a Deus, né? Porque senão Deus perdoai. Aí quando você vê uma mulher, quando ela virasse de costas, ela é aquele susto, porque é uma caveira, né? Então gasto muito. Não vou falar quanto, mas é um valor bem significativo. Que poderia, talvez, até converter num carro melhor que eu tenho, né? Mas gasta muito. Você Gasta. pretende fazer ou já fez alguma intervenção? Alguma prótese? Então, Né? agora eu vou falar sobre a questão de gordura. Quais são os pontos do corpo da mulher que mais tem gordura, né? Não falando nem da mulher, do ser humano. Então, o ponto que mais tem gordura é glúteo, seio e a face. Então, Uhum. quando você olha uma pessoa gordinha, você olha aquele rosto bonito, cheinho, todo preenchido. Ele parece até ser mais jovem, né? Quando você pratica musculação, baixou seu percentual de gordura, eu vou usar um termo bem chulo agora. Parece Pode aquelas tetinhas falar. de cadela. A meia cheia d'água. Fica só um corinho. Por quê? É gordura os seios, né? Fica só a Isso. pelanquinha. Gente, é triste demais. Aí você fala, meu Deus, é depressivo. Então não tem como você não colocar uma prótese. Agora, o glúteo, você tem ali, você tem 3 músculos, então você vai estimular, ele vai crescer. Mas O o glúteo. rosto e o seio é de chorar em Guarani. Não tem como. Aí fica parecendo um homem, né? Vai sumindo. Nossa Aí dá. Senhora. Não, fica pior, porque fica aquele corpo pendurado assim, né? Aí fica parecendo. Aí quando você fala assim, Aí tem que ficar cuidando pra não pisar. quem tem grande é, né? Mas o meu não era um G, não era um extra GG. Então, uma vez. Olha, a gente tem uns amigos que eles matam a gente. Eu disse assim, a minha amiga disse assim, mas tu cuida tanto desse corpo e esses peitos teu aí tudo caído. E disse assim, mas guria, vai cuidar da tua vida. E aí eu fiquei pensando, até então, eu não tinha reparado que era tão desgraçado, né? Daí ela disse aquilo. Eu falei, meu Deus. Aí já deu aquela depressão. Aí logo depois de uns 6 meses eu fui, marquei e coloquei. Aí eu falei, nossa, era outra vida mesmo. Então não tem. A mulher que faz musculação, ela tem que ter uma harmonia, ela vai ter que gastar, gente. Quem realmente quer viver com performance de atleta vai gastar muito com rosto, com seio. Não tem o Agora que você fazer. imagina só, você tá numa festa e tu fala assim pra uma pessoa, aquele cara não larga do meu pé, fala assim, ele tá querendo pegar o bico do peito. Ele tá de olho no bico. E ainda tem que rezar pra não estar de salto alto, porque pode errar e apertar, né? Não, isso também não é pra tanto. A pe- a- Mas é lazarento a situação, né? Você vai lá, a melhor maneira
de suicídio, né? Dá um tiro entre os peitos, aí de repente leva um tiro no joelho. Nossa Senhora. Não, pra quem tem pequeno, acho que queria ovo frito, né? É, Esparramadinho. Não, não é triste, gente. Silicone é vida. É vida. E eu falo assim, o rosto gasta muito. Quem faz musculação e tem percentual baixo de gordura, vem envelhecimento precoce, sim. então, só para falar, quem pratica bastante esporte, academia, principalmente as mulheres, vai ter que colocar um silicone. Vai para quem abaixar o Pessoal, percentual ali de 18, né? Tipo assim, vamos colocar 13%, que é o meu caso, mas para quem vive mesmo como, nem que não é atleta, mas tem a vida de atleta, porque tem pessoas aham. de academia que elas não são atleta, mas elas têm vida de atleta, né? Essas ali não tem como. Não tem seio nenhum, some totalmente, Vai, fica vai só. fazer um cardio, começar a doer o seio, já tá porque tá caindo, né? Uma vez, eu tenho um amigo que ele tem o braço grandão e ele tem um, uma bola de capotão na frente, né? Daí ele chegava, o tamanho do meu braço, não sei o quê. Aí os piadas um dia falou assim pra ele: homem barrigudo é igual. Homem barrigudo com braço grande é igual mulher peituda, não vale. Então, não adianta, como se diz o termo, ter um olho verde numa cara feia. O homem que pratica esse esporte, é verdade que diz que eles têm o estômago dilatado, que eles comem muito? Não, Cê- cê- olha, eu vou dizer assim, ó, o que que acontece é que a disciplina que não existe. O homem que realmente ele é praticante de musculação e ele tem conceito sobre a atividade, ele vai cuidar. Porque na maioria as pessoas querem levar a vida social de sempre, não quer ter disciplina, e aí vai comer de tudo e vai dilatar mesmo. Mas se você pegar uma pessoa que realmente ela gosta do que está fazendo na academia, ela nunca vai dilatar o estômago, porque tem todo ali o passo a passo para você seguir. A dieta é o carro-chefe. A dieta, não é que não vai comer bastante, vai, mas é em várias, dividindo em várias refeições. Aí tem aqueles que faz uma alta ingestão de carboidrato e daí tem um braço grande e acha que está musculoso. Hum. No Brasil, os homens são mais bonitos que os americanos, os que praticam musculação. Porque nos Estados Unidos eles gostam é de peso. Eles não ligam com a performance. O homem brasileiro é mais vaidoso. Assim, vamos dizer, de 100%, 60% já tem uma consciência, né? E aí, aqui você vê poucos, porque aqui tem pessoas de tudo quanto é lugar. Então, na academia, por exemplo, que eu frequento, ali a gente tem uns três que a gente. Eu olhando assim, né, a questão física deles, seria o que demonstraria a cara da academia. Agora o resto parece aquelas mortandela, né? E você, o que que você come no dia a dia? Então, assim, agora eu tô fazendo uma ingestão alta de carboidrato e realmente eu tô com a dilatação. Mas me fala assim, o que é que você come? É Então, eu como arroz, feijão? arroz, muito Uhum. arroz, ovo, peito de frango, Batata? carne vermelha. Graças a Deus que na minha dieta não tá tendo batata. Porque as pessoas falam, eu gosto de ovo. Você gosta de ovo porque você come um, dois, mas vai comer 12 pra você ver se o trem se torna insuportável, 12? né? Lógico que a gente não come a gema. A gente come ali de 12 ovos, você vai comer 4 gemas, porque senão você nem daria conta de comer mais nada. Mas tomate tem. Nossa, tomate e maçã é o que mais na finalização que eu como. Meu Deus. E aí entra as frutas cítricas como o abacaxi, o que tem índice glicêmico baixo, né? Abacaxi, melão, morango. A banana, quando chega na finalização, é cortada, mas durante ali o processo off, a gente come bastante banana. É o, Come bastante, não. é o Na verdade, são potássio, né? duas, né? São 2 bananas por dia. Então, de manhã eu levanto, eu como meu café. Hoje, né? 4 fatias de pães. É, Eu tomo café sem açúcar, porque na verdade, não que deveria colocar açúcar, mas eu gosto do café sem açúcar também. E são 2 ovos e uma banana. Aí às 10 horas de novo, quatro, 4 fatias de pães, aí presunto. Almoço, salada à vontade, azeite de oliva,
arroz, daí tem a quantidade, né? 150 gramas, e a quantidade de. Aí a carne vermelha no almoço. À tarde, daí é leite com farinha láctea e uma banana e mel, porque eu preciso ganhar peso. Mas é porque isso aí é uma alta ingestão de carboidrato. E tem algum dia que você come assim uma pizza, um Tem. A gente é hambúrguer? liberado uma vez por semana a comer qualquer coisa. Olha que legal. É, uma vez por semana. Desde que você não tá com o teu shape estourado, você é liberado. Agora, aí a pessoa começa na academia hoje, tá gorda, daí ela fala, foi meu dia do lixo. Não, nem perdeu peso, que é lixo. Que é o eles falam, né? Eles usam esse termo, que não é nem seria o dia livre, que é mais bonitinho falar e tal, mas eles usam esse termo, é o dia do lixo. Mas nem perdeu peso, já que é o dia do lixo, então já Quantas horas por dia de treinamento? varia. Por exemplo, amanhã é domingo. Amanhã eu vou treinar. Eu falo assim, eu vou treinar pra viver, porque não é pra morrer, mas treina como se não houvesse o depois de amanhã, né? Aí vai, às vezes, vai 1h30, 2. Mas no dia a dia, mais ou menos 1h30 que eu treino. Falar, 1 hora dá. Não dá. Não dá. Aí você falou que casou, separou, tem um filho. E Tenho filho. hoje, tu é casada, solteiro, tico-tico no fubá? Hoje eu sou solteira. Eu acho que para ter alguém comigo, ele tem que ter um modo de vida muito parecido com o meu. Porque, por exemplo, uma pessoa que bebe eu não vou querer, né? Pessoa que fuma eu não vou querer. Faz quanto tempo você parou de beber? Ou você Já nunca tem. bebeu? Não, já bebi sim na adolescência. Meu Deus do céu. Já bebi Já muito, bebeu de né? ficar ruim, assim? Não, de quase perder tudo na vida, Engolir até a até a vergonha, a consciência. dignidade. Mas isso daí, desde quando eu entrei na academia, uma que quando eu era casada, o meu ex-marido Noé nunca foi alcoólatra, mas a gente saía muito, né, para festas e tal, então a gente bebia. E para mim era muito natural aquilo, beber, 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 ficar ruim lá. Mas hoje eu não consigo imaginar eu fazendo uma desgraça dessa comigo. Eu não consigo imaginar um trem desse. Eu acabava cometendo quase um suicídio e estava certo, né? Que achava bonito. Então hoje, quando eu vou numa festa, eu me divirto da mesma forma, mas eu não tomo bebida alcoólica. Isso que tinha sabe, porque eu só tomo água. Só água, 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 água. Mas Mas eu dá não. bastante risada, fala um monte Muito, de eu coisa. não. Ó, eu falo assim, ó. Eu, sem bebida, eu faço muita festa. Imagina se eu bebesse, eu ia dar cambalhota daí. Eu ia fazer desgraceira, né? Não, mas Ah, eu você é não. boa de festa, então? É, mas eu não sou muito de sair. Esporadicamente, até por questão mesmo de hábito, eu sou uma vergonha numa festa. Porque eu durmo. Ah, você não Eu dança? danço, mas eu Ah, dançou durmo. faz tempo. Eu danço, assim, só que eu sou uma vergonha, porque eu começo a dormir nos cantos. Parece aquele tipo assim, aquelas pessoas de idade que começam a dormir. Então, Mas eu acho que é a idade, porque eu tomei tudo desse jeito. Eu vou na festa. Ainda bem que minha esposa gosta de dançar, né? E eu acabo. Mas se eu ficar sentado lá, começo a dar vontade de ir pra casa. a gente Fico lembrando da fica minha assim, ó. cama. Aham. Olhando assim, imaginando a Eu cama. falo assim, gente, olha, o meu sonho de consumo é achar um homem que ele gosta de ir pra cama 8 horas dormir, Bom de cama, né? bom de cama, que não bebe, não fuma e não Ou tem não fala o outro. e não Não fala o outro. Não bebe, não fuma. e que não seja um vereador, né? Aquele simpático, com todo. Porque eu não, como Uma eu tenho falsidade, né? não, porque tem aquelas pessoas que passam na rua, né? É o vereador. Eu não Ai. gosto dessas pessoas toda dada, eu não gosto. E assim, eu gosto muito de casa, ficar em casa. Pegar um filme. Ficar em casa. Eu, assim, até as pessoas falam, mas você tá saindo. Esporadicamente eu faço um social, porque é necessário. Esporadicamente você tem que fazer um Mas social. você não tem academia em casa, não, né? Não, mas eu faço atividade, às vezes, em casa, eu tenho bola, essas coisas, eu faço atividade em casa. Mas aqui, como eu tenho a chave da academia da Star, eu todo domingo. Então, na verdade, eu treino de segunda a segunda, porque, né, eu tenho esse privilégio, né? Mas se falar assim, olha, na hora que aparecer esse homem, fala, não, é esse daí que é o bendito cujo. E aí a pessoa pensa assim, ai, a Marli, ela vai morrer sozinha. Ué, não sei, eu não vou morrer sozinha. Quer dizer, eu também, se morrer sozinha também não faz mal, né? Porque eu nasci sozinha e vou embora sozinha. Não me importo. Mas a gente tem que criar, como se diz, critérios, como que você quer essa pessoa pra você.
Eu vou querer uma pessoa que não faz parte do meu dia a dia? Não tem como dizer assim, os opostos se atraem. Pode até se atrair, mas não vai ficar. Não vai. Agora eu chego em casa, o homem tá comendo doce, o homem tá fazendo isso, o homem tá fazendo aquilo, o homem tá fumando, o homem tá bebendo, tá me chamando um monte de gente pra dentro de casa, eu quero dormir, tá. Não dá. É tipo assim, viajar, se ele adorar viajar, tá certo. Tá Faz certo. uma lista, lê aí, o que É, que você o acha? que que tu achou aqui, ó? É isso, isso, isso. Vamos fazer aquele almocinho do domingo, mas fora de casa, que daí cada um vai pro seu lugar dormir, né? Pode, se ele quiser cozinhar, ele pode cozinhar, não me importo. Também sou boa cozinheira, mas gosto de pessoas, gosto, mas duas horas já tá bom, né? Tá certo. 2 horas tá bom. Marli, eu sei que as pessoas, acredito que tem muita gente que te admira, né? Tem aquelas que criticam, né? Porque cada um vê o que quer e analisa como quer. Isso aí que, como você diz, né? Quando a pessoa fala mal é porque tá surtindo efeito. Exato. Mas fala para as pessoas aí que tá assistindo agora, as meninas, né? Principalmente as meninas que gostam de ver um corpo bonito igual o seu. Fala aí, fala sobre o objetivo, fala sobre a dificuldade, como que tem que fazer para atingir o objetivo. O objetivo que eu falo em relação à questão da musculação é uma mente blindada. A musculação, ela nos faz forte em todas as esferas da nossa vida. Eu falo que hoje, aquela Marli, de 16 anos atrás, ela não existe mais, aquela mulher fraca. Hoje, eu falo assim que eu sou capaz de atravessar um deserto sozinha. Dores nós temos, mas como é que nós lidamos com ela é de forma diferente. Então, muito pouca coisa me abala. É muito difícil alguma coisa me abalar psicologicamente. Eu posso ficar cabisbaixa umas 2 horas no máximo, mas eu já vou me erguer de novo. O nosso corpo ele não foi feito para puxar peso. Então, o que que acontece quando eu quero chegar num auge de alguma coisa? Disciplina. Eu vou levantar, eu vou fazer o meu caderninho da minha rotina de vida. E eu vou escolher. Desde as amizades, a gente muda até a forma de vivência. Por quê? A gente sabe que todo ser humano, ele é a média das 5 pessoas que ele convive. Eu gosto de musculação e ando com cachaceiro, eu vou uma hora pro fracasso. Não tem como. É inevitável. O nosso cérebro, ele é sugestivo. Então, a gente tem que escolher amizades que faz desafiar, para você se tornar sempre melhor. Você tem que ter cuidado com aquelas amizades bobas, que ela não vai te levar a nada. Então, eu quero fazer musculação, eu quero chegar à performance disso. Então, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Primeiro que você vai fazer um processo solitário. Você não precisa ser antissocial, mas aquela vidinha de festa, de farra, ela não vai existir mais. Você tem que escolher, ou você quer ficar numa mesa de bar, ou você quer ficar com a mente forte. Agora os dois não vai existir nunca. Não vai existir. Então, aonde um homem foi, o outro é capaz. Mas como que eu quero ser daqui a 10 anos? Então, as meninas, quando elas vêm me perguntar, porque é legal, existe as críticas, mas existe mais a parte positiva. Eu recebo mensagem todos os dias, até eu acabei fazendo agora esses dias um vídeo que uma pessoa que eu não conheço, porque tenho seguidores, a maior parte hoje é do Face, porque o meu Instagram foi hackeado, ela pediu ajuda. Então as mulheres pedem, elas me veem como uma figura muito forte. Tem uns que mandam mensagem: o que que aconteceu que você não postou nada hoje? Eu levantei da cama para poder olhar e daí eu tô triste. A primeira coisa que eu faço, a primeira pessoa que eu lembro é de você para olhar o que que você falou. Porque quando eu escuto você falar, nossa, eu vou fazer também, já vou levantar e vou fazer. Isso é prazeroso você escutar, porque é Você muito tá bom ser inspirando, exemplo, né? inspirado. E aí as pessoas me enxergam muito forte. Eu tenho fraquezas, como todo ser humano, mas a musculação me fez me tornar uma mulher empoderada. Eu cheguei esses dias na sala, todos me fizeram uma enquete. Professora, o que que você acha de falarem que você é uma mulher divorciada, empoderada? Eu comecei a dar risada, não aguentei, né? E
autoconfiante. Como é que é o outro que ele falou? Independente. Eu falei, nossa, gente, tudo Quanto isso. adjetivo. Quanto adjetivo. Então, é legal. Então, eu vejo assim, os meus alunos ali dos 100%, 99% eles deslumbram com isso. E a primeira coisa que você tem que colocar em mente, quem eu quero ser? Eu quero ser um bêbado ou eu quero ser uma atriz de Hollywood? E foi A vida muito é feita de bom foco. falar com você. E quero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que ganha títulos. Qual é o seu objetivo final, assim? O seu objetivo nisso tudo? Tem alguma coisa para O alcançar meu ainda? objetivo, o fisiculturismo tem muita coisa para alcançar. O meu objetivo é um título pro, né? Mas eu sei que tem algumas falhas nesse trajetória e a única pessoa capaz de mudar essa trajetória é só eu mesmo, né? Então, assim, a hora que eu tiver o título pro, nem que eu fique um ano como pro, seria eu alcancei o meu objetivo de vida. Daí eu tô pronta para morrer. Que profunda, hein? Ei, tipo assim, eu sei que você é uma pessoa bastante tarefada e eu fiz o convite para você, você se espremeu, deu um jeitinho. Quero agradecer muito por essa disponibilidade, né, de estar aqui batendo papo, contando um pouquinho dessa sua vida, que é brilhante, né? Começou do zero e hoje está aí levando o nome da nossa cidade, o nome da cidade de onde que você treina, né? E mostrando a sua habilidade para todo mundo, né? E com certeza você vai por Hollywood. Ah, Ah, eu quero ir, como falo, eu quero ir para Las Vegas, né? Las, Las Vegas. Tudo que acontece em Las Lá Vegas, lá fica lá. fica. Não, mas quando eu era criança, eu sempre dizia que um dia eu iria subir a um palco. Eu nunca sabia qual que era o palco, então palavras têm poder. Tem. E de repente eu vi várias luzes brilhando e eu me vendo como uma estrela. E realmente, tudo que a gente almeja para nossa vida, a gente alcança. Porque nós somos energia, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso pensamento. E eu acredito, assim, que tem muita coisa para acontecer maravilhosa na minha vida. E tudo que vier de ruim fica como lição. Não vejo, assim, que é algo negativo, mas é algo que eu tenho que mudar para me tornar melhor. Uhum. Beleza, valeu, muito obrigado, né, por Imagina. participar. E quem sabe uma outra hora a gente troca mais umas ideias. A próxima vez será eu com meus troféus, né? Eu É, espero, vai que agora eu vou para o Pantanal Mato Grossense e conquiste o título, né, da NPC Mato é, Grossense, aonde foi que eu me considero aripuanense. E tô lá, da última vez que eu ganhei o título, eu tava com a bandeira de Aripuanã, né? que bacana. Eu gostaria aqui de agradecer, né, o nosso parceiro oficial, que é a Aripuanã MT, né, que vai estar, os cortes vai estar lá também, né, é a página mais engajada daqui da nossa região, Aripuanã MT, e os cortes da Marli vai estar lá, e durante toda a semana vai estar algum pedacinho do trecho aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer aqui a Claudemíria, né, que sempre está fazendo o trabalho técnico aqui, Claudemíria, um abração. Gente, olha, você que gostou, foi uma conversa bacana, eu sei que vocês gostaram, então compartilhe, né? Passa para frente aí e nós vamos eternizar na internet, né, Marli? Um Exatamente. abração E aí. na próxima eu vou estar lá em Hollywood gritando, Aripuanã, tô aqui. Valeu, gente, um abraço do Zé Gomes. Beijo.